mas balé é coisa de menina. Com certeza você já ouviu algum comentário preconceituoso como esse, e hoje eu vou chocar a sua vida com o que eu vou te falar. O balé foi criado por homens e para os homens. Vem que hoje eu vou te contar essa história. Bom, muita gente acha que o balé começou na França, né? Mas na verdade ele começou na Itália, mais ou menos no século XV. Lá tinha o que eles chamavam de bailes e baletes, que eram grandes danças que eram feitas para entreter a corte. Eles usavam histórias de heróis, de deuses, e era tudo puramente entretenimento. Mais ou menos nessa mesma época, o rei da França, Henrique II, se casou com a italiana Catarina, e gente, ela era apaixonada pelos balés italianos. Então, ela levou um pouco dessa tradição para a França, e lá na França foi mesmo onde o balé se desenvolveu, tomou forma e é o que a gente conhece até hoje. Eu quis contar essa história para vocês porque muitos meninos sofrem um preconceito na hora de entrar numa aula de balé ou quando já são bailarinos. Esse preconceito vem da própria família ou dos amigos quando falam que é um homem fazendo balé, porque muita gente ainda tem a visão de que balé é coisa de menina. E eu tô aqui para mostrar para vocês que na verdade foi criado por homens e para os homens. Então, como é que aconteceu lá na França? Era um privilégio você ser bailarino, todo mundo queria ser bailarino. E foi no reinado do Luís XIV que isso tudo mudou, isso tudo criou forma e graças a ele a gente tem o balé clássico que a gente conhece hoje em dia. Bom, o rei Luís XIV foi um dos principais bailarinos de sua época e com apenas 15 anos ele se tornou muito conhecido quando ele dançou o balé La Ballet de la Nuit. E, gente, esse balé teve 13 horas de duração. Pensando que eu não dou conta de dançar nem tipo uns 2 minutos sem cansar, imagina dançar por 13 horas. Então ele ficou muito conhecido quando ele fez o papel nesse balé. Ele representou o sol. O rei Luís XIV, a gente gostava muito de aparecer. Então ele sempre queria representar o papel principal, o sol, o deus, todas as coisas que queriam girar em torno dele. Então ele se fantasiou de sol, usou uma fantasia bem extravagante e dançou esse balé. Tanto que depois desse balé ele começou a ser conhecido como Rei Sol. E ele foi um dos principais reis que a gente teve na França. E graças a ele, muita coisa que a gente tem hoje em dia aconteceu no balé. Então a gente já tem a importância de um homem para o balé que a gente tem hoje em dia. Inclusive, naquela época, existiam 3 principais exercícios para você ser considerado um bom nobre e um bom homem. Você tinha que fazer equitação, você tinha que ter aulas de porte de arma e, pasmem, você tinha que dançar balé. Sim, o balé fazia parte da vida nobre, da vida do homem. Um grande homem, além de saber usar uma arma, além de saber, equitar, usar um cavalo, ele tinha que saber dançar. Olha só que diferença dos dias de hoje, não é mesmo? E outra coisa muito legal que aconteceu nessa época, em 1661, o rei Luís XIV fundou a Academia Real da Dança, ou seja, a primeira escola de dança do mundo foi fundada por ele. Novamente, nós temos a importância de um homem. E quando ele fundou essa companhia, ele chamou 13 mestres, homens também, para fazer parte dessa companhia, porque ele queria que o balé tivesse uma escola, tivesse uma qualificação, que as pessoas pudessem ter um lugar onde elas pudessem aprender, estudar, aperfeiçoar seus conhecimentos. E foi aí que ele criou essa academia e foi um marco para a história do balé e da dança. Outra coisa muito importante que o rei Luís XIV fez para o balé foi que ele chamou o seu amigo, vou usar agora, gente, todo o meu francês, Beauchamp, que era um grande professor de balé e amigo do rei, para simplesmente, gente, criar o nome dos passos do balé, porque até então não tinha nada escrito do balé. E o rei Luís XIV era muito visionário. Ele não queria que o balé ficasse ali só na França, sabe? Ele queria que fosse dançado em todo o mundo e ele queria que todo mundo entendesse aqueles passos. Então ele queria gerar umas codificações de forma escrita para que pudesse levar para outros países e passar por geração em geração e que o balé não se perdesse. E isso foi fundamental para o que a gente tem hoje em dia. Tanto que até hoje os passos são em francês, por isso que muita gente acha que o balé surgiu na França. E isso é muito legal, porque independente do lugar que você vai fazer aula, às vezes até em outro país, você vai conseguir entender a aula daquele professor, porque todo mundo usa os mesmos nomes para os passos. Então foi lá devido ao Luís XIV. Então pensa, ele chegou para o Beauchamp e falou assim, cara, você que lute, vá escrever aí os nomes dessas coisas que a gente está fazendo, porque eu quero que todo mundo conheça esses passos. Foi mais ou menos isso o diálogo que eles tiveram lá no século XVII. E além de codificar o nome dos passos, o Beauchamp teve outro papel fundamental no balé, porque foi ele que criou as 5 posições dos pés que a gente conhece até hoje.
Claro que naquela época não tinha tanta amplitude e rotação dos pés igual a gente usa, mas foi ele que criou a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição, porque eles queriam diferenciar os passos do balé dos passos de dança ou até mesmo de andadas que as pessoas faziam no dia a dia. Ele queria mostrar que no balé o posicionamento dos pés era feito de maneira diferente, então outra grande importância dos homens para a dança. E você deve estar aí se perguntando onde é que estavam as mulheres nesses balés. Bom, gente, infelizmente naquela época as mulheres não participavam desses grandes balés. Elas até dançavam algumas apresentações menores ou alguns eventos especializados para a rainha, mas no que eles chamavam de La Belle Dance, que eram os grandes espetáculos, as mulheres não participavam. Então a gente vê mais uma vez a importância dos homens na dança no século XVII. Só os homens podiam participar das apresentações. E se precisasse de algum papel feminino na história que eles iam contar, eles colocavam os homens vestidos de mulheres, ou seja, usavam os travestis. Bom, e eu gravei esse vídeo porque eu já ouvi muitos relatos de alunos e amigos meus que sofrem preconceito por falarem que fazem balé. Esse preconceito vem da sociedade e às vezes até da própria família. Eu acho que a gente já passou da hora, né, de ter esse preconceito porque isso desestimula muitos meninos que também querem começar no balé. Então, assim, quando falarem, balé é coisa de mulher, não, gente, balé é coisa de homem, sim. E vocês viram como os homens tiveram importância pro balé que a gente tem até hoje em dia. E eu acho que, na verdade, a gente tem que parar com esses rótulos de, é coisa de mulher, é coisa de homem. Não, balé é coisa de quem quer fazer balé. E tinha que ser simples assim, sabe? Eu acredito muito no fim desses rótulos estereótipos na dança de modo geral e principalmente no balé. Então marca aqui nos comentários algum amigo seu que sempre quis fazer balé e ainda não conseguiu começar, ou aquele bailarino que você admira e que você acha muito legal a história. Eu sei que todos os meninos lutam todos os dias contra, né, esses preconceitos e estereótipos e eles são muito importantes na dança, assim como as mulheres. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo mais teórico, se vocês conheciam essas histórias que eu contei. Espero que tenham gostado. Um beijo!